Então, eu gostava muito de me apresentar para o mundo de uma forma artística. Eu achava que a forma que ia me apresentar para o mundo ia dizer coisas sobre mim, eu ia poder, né, falar a partir de como eu me vestia. Então, eu comecei a me vestir, e aí eu comecei a conhecer pessoas que também gostavam de se vestir de uma forma diferente. E eu também conheci pessoas, meninas com quem que tinham o mesmo gosto que eu, pessoas que tinham o mesmo gosto que eu. E eu lembro que eu comecei a estudar baixo também, comecei a tocar baixo nessa época, fazia aula de baixo. E uma galera da minha turma que também tocava, umas meninas também estavam tocando, que era Camila, Luana. E elas falaram assim, cara, vamos fazer uma banda? Falei, cara, vamos fazer uma banda, tá ligado? A gente gosta disso, cada uma tinha um cabelo de uma cor. Eu tinha um cabelo laranja, aí a outra tinha um cabelo roxo, aí a outra tinha um cabelo rosa, e a outra tinha um cabelo colorido. E aí cada um fazia. Eu era baixista, né, da banda. O nome da banda era Banda Bup. A gente até gravou CD, tirou foto, fez vários shows, fez show no Fonvés, fez show em São Gonçalo, fez show em Maricá. E aí foi nesse momento, esse ápice, assim, que eu falei, cara, eu gosto de falar para o mundo, de me expressar para o mundo. Pelas roupas, pela música, que a gente cantava uma música. E era um grupo só de meninas, né? Então, isso às vezes, teve uma vez que a gente foi se apresentar em São Gonçalo, as pessoas começaram a atacar coisa na gente. Porque era um lugar frequentado por uma galera de um rock mais metalheiro, sei lá, era um rock diferente do que a gente fazia. E a pessoa não gostou, e era uma banda só de menina. E lá era cheio de homens, tipo assim, a maioria era um público masculino. E aí a gente começou a ver aquilo, e aí uma das meninas falou, cara, a gente vai parar de tocar? E eu falei, cara, não sei. Aí chegou outra menina e falou assim, não vamos parar de tocar. Vamos tocar até o final. Aí a gente decidiu que a gente ia tocar até o final. E aí quando a gente decidiu isso, eu falei, cara, que coisa foda. Que legal a gente querer fazer isso, tocar até o final e dizer o que a gente tem para dizer, mesmo que seja num ambiente um pouco mais hostil do que a gente estava acostumado, sabe? Então, acho que por isso que eu já tinha essa coisa meio artista e meio ativista também, então foi juntando as coisas. E eu acho que isso me ajudou muito a abrir caminhos e conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas e rodar, sabe? E aí eu fiquei nessa banda durante um tempo. Eu saí da banda quando eu passei no vestibular, eu comecei a estudar. Aquela época bem, né, que está sentado estudando todo dia, fazia aula sábado. E aí eu consegui passar para Ciências Sociais na FRJ. E aí eu comecei a dedicar mais aos estudos. E conhecer a faculdade também, né? Conhecer esse espaço da universidade pública que tem tanta coisa para oferecer para gente. Enfim. E eu comecei na FRJ a estudar muito sobre sexualidade. Eu fiz parte de uma pesquisa sobre não monogamia na FRJ. E a gente discutia não monogamia. E até escrevi um texto e tal. E aí a gente começava a discutir essas coisas, né? Começava a falar de corpo, aí começava a falar de relações, aí começava a falar de tudo. E isso era uma coisa que tinha um atravessamento muito, muito grande para mim, porque eu também achava muito legal assim falar de relações que podiam estar em podiam ser feitas de várias formas, né? Eu acho que diversidade é uma parada que eu gosto, sabe? Diversidade em vários sentidos, porque quando você tem contato com coisas diferentes, você pode olhar para isso, você pode comparar isso, você pode entender o que você gosta, o que você não gosta. E eu achava que, tipo, o mundo podia ser mesmo mais diverso, sabe? Tipo, que seria mais legal, seria, tipo, realmente mais legal. Mas eu pensava nisso, assim, eu tinha uma coisa muito, assim, de pensar, cara, ia ser tão mais legal, a gente ia poder fazer tantas mais coisas. Eu ficava com esse sonho, né, essa coisa meio utópica mesmo, de falar, não, vamos fazer alguma coisa, então vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre relacionamento aberto, sobre poliamor, sobre
amor, sobre sexo, sobre paixão, sobre essas coisas todas, sabe? Então, eu gostei muito de ir para a FRJ, de estar nesse espaço da universidade, porque a gente podia sentar nos lugares e trocar assunto. Quando a gente não estava no bar, né, trocando assunto também. Que aí, que aí o assunto de bar, inclusive, perdura mais tempo, né? Leva para outros lugares também. Que acho que às vezes só na academia não dá conta. Mas, sei lá, muita coisa, assim, falar da gente, né? E eu, aí, da FRJ que eu comecei também a ler muito sobre corpo, na verdade, sobre oralidade. Depois eu comecei a ler muito sobre o movimento LGBT, história do movimento LGBT. Aí eu comecei a ir em encontros, comecei a participar das atividades que tinham na universidade, comecei a participar de atividades fora da universidade e decidi que eu queria fazer, além disso, eu queria fazer outras coisas, né? Então, o que eu posso fazer com essa minha vontade de estar falando sobre esse tema? O que eu vou fazer com isso? E fiquei pensando um tempo, mas eu decidi por entrar numa militância partidária, assim, foi uma escolha que eu fiz. Dentro de várias escolhas possíveis, né? E ao mesmo tempo entrar num teatro, que é um teatro transparente, que eu estou há alguns anos já participando, e que é um teatro que a gente escreve as peças, a gente constrói as peças, tudo é muito legal a forma de fazer, porque é muito coletiva, sabe? Mesmo. Então, eu fazia o figurino, por exemplo, de uma das peças que a gente apresentou. Eu falava, eu posso trazer isso e isso do figurino. Aí outra pessoa falava, a gente pode trazer isso e isso também, tá bom. Aí a gente pegava o texto. Aí tinha um diretor, né, que ajudava e que fazia essas coisas, mas os diretores mudavam, né? A gente ia aprendendo com a gente mesmo, assim. Então, era muito legal, porque eu estava nesse espaço, né, que a gente se conheceu em 2016, de uma militância partidária, que está falando de uma diversidade também. E, ao mesmo tempo, eu estava nesse teatro onde a gente fazia encenações, a gente ia nos colégios para apresentar, para trocar ideia, para falar com os alunos. Então, era ao mesmo tempo, era um teatro, né, arte ativista, digamos assim, que falava sobre o que é ser LGBT no Brasil, falava sobre outras coisas também. E, ao mesmo tempo, eram espaços que a gente podia estar trocando e aprendendo. Então, eram espaços didáticos, de certa forma, porque a gente ia, os colégios chamavam a gente para ir. Os colégios que tinham essa abertura, né? E a gente ia, apresentava, e aí as pessoas começavam a falar, os alunos começavam a falar, e isso gerava um movimento ali, sabe? E eu fiquei assim, cara, que legal isso, esse movimento. Vamos nessa onda do movimento, sabe? E em 2018, em 2016 a gente teve o golpe, né? E em 2018 a gente teve a eleição do Bolsonaro, que foi uma eleição horrorosa. Eu estava completando, em 2018 eu estava já trabalhando, né, dentro de uma política institucional, e eu estava também completando, porque, pelo amor de Deus, né, gente, tinha que completar naquelas eleições tão bizarras, assim. Foi uma eleição muito atípica, sabe? Estou escrevendo sobre isso agora no mestrado, estou escrevendo sobre quão louco foi, porque teve militante que começou a ter depressões profundas, teve militante que começou a ter medo de sair na rua com a roupa, não podia usar roupa, aí chegava na banquinha, trocava roupa. A gente escutava tudo quanto era xingamento, de todo quanto é lado. Não só isso, né? Também tinha outro lado, mas assim, aqui esse lado foi muito atípico, porque eu já tinha participado de panfletagem, de eleição antes. Mas em 2018 foi diferente. Em 2018 foi muito pesado. E teve gente, né? Teve gente que foi ameaçada, tinha gente com arma na rua. Tipo, foi uma loucura, sabe? Não sei. Foi uma coisa realmente muito. Não sei, cara. Eu fico refletindo sobre isso para poder construir, pensar melhor sobre isso, mas era uma coisa meio assustadora mesmo. E as pessoas ali ainda se mantendo, porque ao mesmo tempo que tem esse lado assustador, as pessoas estão, não, a gente tem que, né, se manter aqui, conversar, ficar bem, né, e se preparar para
enfrentar o que vai ser isso, né? Inclusive uma eleição baseada em fake news, né? Tipo, que pega e mexe no emocional das pessoas de uma forma muito bizarra, né? Pega aquele lugar do emocional, tira aquilo para fazer uma onda de uma movimentação do mal, digamos assim. E aí, no final, depois das eleições, eu continuei trabalhando na política institucional e depois de um tempo, eu comecei a pensar, na verdade, a sentir cada vez mais medo de falar. Que esse é o processo mais sinistro da vida. Você vai, aos poucos, sentindo mais medo de falar. E pode ser uma coisa subjetiva, mas eu acho que tem uma relação com o que estava acontecendo. E eu falei, não, mas eu preciso, a gente vai ter que dar jeitos de falar, nem que sejam de outras formas. A gente não vai poder parar de falar. E nesse momento que eu passei para a seleção da Universidade do Minho, e eu falei assim, eu vou para lá, mas eu vou estudar o que está acontecendo no Brasil, porque acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? E eu pensei assim, mas eu quero fazer uma pesquisa que eu consiga estar falando isso de quem viveu isso, de quem estava lá e desse lugar, né, específico, enquanto pesquisadora, mas enquanto uma pessoa que estava no campo, que viveu o campo antes de virar campo de pesquisa. Então, eu falo muito isso com o meu orientador, que eu estou falando desse lugar. E, enfim, tem sido uma experiência muito doida. Ai, não sei. Acho que podia, de repente, abrir. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Tá. Deixa eu só aqui, né, agradecer a presença de todos e avisar que quem quiser ir abrir a câmera, fica à vontade, pode abrir, tamanho o microfone aberto, tá? Se alguém quiser se dirigir à Amanda com uma pergunta, algum esclarecimento, fica inteiramente à vontade. E a Silvana, eu vou pedir só um favorzinho. Se você pode apagar essa luz atrás de você, porque você está ficando com o rosto todo escuro. É a janela que tá aberta, eu vou fechar a janela. Então, tá, se você puder fechar a cortina, que está tudo bem, então a imagem está ótima, mas acontece que a luz vem de trás, o teu rosto some, aí a gente não te vê. E estou filmando, né? Ninguém vai saber da Silvana. Mas fica à vontade, tá? Só, se puder, tudo bem, agradeço. E, bem, vou começar perguntando algumas coisas, tipo a banda. A banda, você pode dizer para a gente em que período foi isso? Em que ano foi isso? A banda foi em 2008, 2009. 2008, 2009, legal. E a banda era de rock? Era uma banda de... era uma banda de rock, isso, de um rock feminino. Legal. E aí você falou que tocavam aqui em Niterói, São Gonçalo. E a proposta da banda, que era uma banda de rock, mas a proposta, tinha alguma proposta específica? Então, a banda era uma banda de rock que a gente chamava de, na época, era punk pop. A gente se baseava muito... eram quatro meninas na época. Nós todas éramos LGBTs, né? E a gente falava sobre, por exemplo... E também tinha uma coisa que duas das pessoas da banda se relacionavam. Então, parte das músicas eram músicas de amor que ela fazia uma para a outra. Então, tinha um pouco de falar dessa relação, desse tipo de relação. E também a gente lia muito, a gente gostava muito de, não sei se você conhece, Rock Horror Picture Show. A gente se baseava muito numa estética, uma estética meio emo, mas ao mesmo tempo meio punk, porque a gente estava falando dos nossos sentimentos. A banda queria falar dos sentimentos que a gente sentia, os sentimentos de revolta, tinha música, sentimentos de amor, tinha música. E a gente estava sempre também numa estética de enfrentamento. Então tinha um pouco disso tudo, sabe? Um pouquinho de cada uma dessas coisas.